Pessoal, na sala de aula nós vimos a relação entre escalas termométricas, graus Celsius e graus Fahrenheit. Lá a gente viu que o ponto de fusão da água era 0 graus Celsius e ebulição 100 graus Celsius. E para a escala Fahrenheit era 32 e 212. O que nós estudamos lá? Se nós tivermos dois termômetros e a coluna de mercúrio deles estiver igual, então esse aqui tem uma temperatura Tc e esse aqui é uma temperatura TF. E nós aprendemos o que? Saber que valor esse aqui equivale a esse. Como que nós fizemos isso? Então a gente pegou esse pedaço aqui e dividiu por esse. Pegamos esse espaço aqui e a gente dividiu por esse. Então ficava assim, Tc menos 0 dava Tc e 100 menos 0, 100 mesmo. Tf menos 32, esse 212 menos 32, que dava 180. Bom, aqui a gente aprendeu a simplificar, depois dividimos por 2, dos dois lados, e aí nós tivemos a equação final. Dividindo por 2 dá 5, e 18 dividido por 2 dá 9. Pronto, essa é a equação que nós aprendemos na sala de aula. Então, vocês aprenderam lá fazendo exercício. Se a temperatura, por exemplo, Tc igual a 20 graus Celsius, então você queria saber quanto será que vale a temperatura em graus Fahrenheit. Bom, Tc vale 20, substituir aqui. 20 sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tá? Vai fazer a continha. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 9, 36. Que é igual a Tf menos 32. Aí passando o menos 32 para cá, fica positivo. Então, Tf é igual a... Então vai ficar assim, olha. Tf é igual a... Passa esse para lá, vai dar 68. Graus, F aqui, graus Fahrenheit. Então nós aprendemos bem isso aqui. E se eu pegar esse 68 graus, que está em Fahrenheit, colocar ele bem aqui, aí eu vou ter o Tc que vai ser 20 graus Celsius. Aí eu vou obter Tc igual a 20 graus Celsius. Fazendo a conta ao contrário. Só que agora nós vamos estudar termodinâmica. E nós vamos precisar da escala absoluta, que é a escala Kelvin. Então vamos aprender a relacionar a escala Kelvin com a escala Celsius. Porque com a Fahrenheit é parecido o modo. Então eu vou pegar e vou copiar de novo isso aqui. Bom, então vamos colocar aqui. Essa aqui é a escala Celsius. E aqui vai ser a escala Kelvin. A Kelvin não vai bolinha, tá? Bom, qual que é o ponto de fusão da escala Kelvin? Ponto em que o gelo ele vira água. 273 Kelvin. E o ponto de ebulição da água, 373. Aí agora é a mesma coisa, olha. Para uma temperatura em graus Celsius, tem que ter um equivalente em Kelvin. Tá? Usa a mesma relação que nós fizemos aqui. O mesmo padrão, subtrai Tc menos 0. Tc menos 0 dá Tc. E 100 menos 0 dá 100. Que é igual. Pega esse pedacinho aqui, ó. Tk menos 273. E 373 menos 273 dá 100 graus de diferença. Pronto, agora o que nós temos que fazer? Simplifica por 100 dos dois lados. E sobrou o quê? Tc igual a Tk menos 273. Pronto. Essa aqui, olha, é a equação que relaciona a temperatura em graus Celsius com a temperatura em Kelvin. Tá? Exemplo. Se a temperatura em Kelvin for igual a 400 graus, 400 Kelvin, qual que é a temperatura em Celsius? Então, a gente pega o 400 Kelvin e coloca aqui. Então, resolvendo aqui, ó, Tc é igual a 400 menos 273. Faz a diferença aí, 127 graus Celsius.
ok? Por outro lado, se eu quiser converter agora uma temperatura em Celsius para Kelvin, que é essa que nós usamos na termodinâmica. Então, vamos lá. Então olha aí, se eu tenho um experimento e a temperatura está em 20 graus Celsius, mas eu vou precisar usar a temperatura em Kelvin. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 20 graus Celsius e substituo aqui. Ó. Então vai ficar 20 é igual a TK menos 273. Agora é só passar o 273 para o outro lado. Então TK é igual a 273 mais 20. Soma isso aí, ó, 293 Kelvin. Então eu usaria esse valor aqui. Tá? Então você vai ver muito esse valor em Kelvin nos problemas de termodinâmica. Não se usa os valores em Celsius, outras temperaturas. Em geral se usa isso aqui. Por que nós não podemos usar as temperaturas em graus Celsius? Ó, um exemplo aqui, ó. Na termodinâmica tem essa equação, pressão vezes volume é igual N vezes R vezes T, tá? Onde T é a temperatura. Bom, se você usar a escala Celsius e fizer um experimento com água a 0 graus Celsius, se você colocar 0 aqui, pronto, essa equação não serve para nada. Então, que temperatura você tem que colocar aqui? 273. Então, N. Então, se você vai fazer N vezes R, ó. Então, a temperatura ela tem que ser necessariamente em Kelvin. Tá? Aí você não tem problema em resolver. Outro caso é se você quer saber, por exemplo, sei lá, o N. Você isola o N daqui. Você tem um problema que você está trabalhando com o experimento e a substância está a 0 graus Celsius. Se você colocar 0 aqui, por exemplo, você escrever, põe o valor do V, do P, do R e põe um 0 aqui embaixo para você ver. Na matemática, não pode. Então, essa equação ela tem que ficar assim, ó. Põe o valor do P, do V, do R. E se a temperatura é 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Eu estou mostrando aqui uma explicação por que a gente não pode usar as escalas Fahrenheit e Celsius na termodinâmica. Tá? É um caso ou outro, mas na maior parte não se pode. Então, na maior parte dos exercícios ou dos problemas, nós temos que usar a temperatura absoluta em Kelvin. Ela não tem 0. A gente vê que na escala Fahrenheit, a gente pode ter 0 graus Fahrenheit. Se você colocar 0 também, não pode. Então, está na escala Fahrenheit. Ó. Em algum ponto aqui embaixo também vai ter 0 graus Fahrenheit. Então, você também não pode usar. Vai ter outros valores aqui, baixando, tudo bem. Menos 10 graus Fahrenheit. Isso pode acontecer também, mas não pode. Não pode usar essa escala também.